Estamos ao vivo e hoje é terapia do pão, da minha cozinha para a sua cozinha, só pra gente bater um papo, sem hora marcada, sem data marcada, sem compromisso. Eu tô na minha cozinha fazendo pães e vou liberar aqui a câmera, vou deixar aberto, vou compartilhar com vocês o meu momento, onde eu faço a minha receita básica, onde eu faço meus pães, e vou deixar essa câmera aberta para vocês verem aqui o meu processo e vou ficar lendo e respondendo as perguntas de vocês. Então sejam todos bem-vindos e chamem os amigos, compartilhem as informações aí. Não sei se vocês sabem, eita, o meu aviso aqui. Tem aqui embaixo um aviãozinho que você apertando aparece uma lista de contatos e você consegue compartilhar essa live com os seus amigos, tá bom, pessoal? Então eu vou virar a câmera aqui porque eu tô fazendo alguns pães. Tô fazendo 3 pães rústicos normais, pães brancos, e tô fazendo uma massa de cinnamon roll, né? Tô aqui em falar nisso, essa campainha que tocou é da minha massa de cinnamon roll. Vou virar aqui a bancada, a câmera para a bancada, para vocês poderem acompanhar a receita. Boa tarde. Você acredita que o NC4 realmente faz a diferença no assamento? Nossa, eu acredito demais, pelo menos na minha vida de padeira fez muita diferença. Diferença na qualidade dos meus pães, no salto de forno, na cor da caramelização, na uniformidade da crosta. Eu sou apaixonada por esse forno, né? E é tanta gente que me pergunta sobre ele todos os dias que eu tenho um grupo no WhatsApp, chama Terapia NC, onde eu compartilho lá as minhas experiências do meu dia a dia com o meu equipamento. E a turma que tem o forno também tá lá, dividindo as experiências. E quem não tem o forno ainda e que tem muita curiosidade em saber como funciona antes de comprar, também vai lá pro grupo. E o bom é que estando lá no grupo, né, se você resolve comprar, a Nath não tem um desconto especial, uma condição especial para quem é lá do grupo da Terapia NC. Então, se você tá interessado, bora lá me chamar no direct, tá bom? Que eu passo para você o link para você participar, tá bom? Deixa eu abaixar a câmera aqui para que vocês possam ver o que eu tô fazendo. E eu vou continuar batendo papo, tá, gente? Vocês podem continuar aqui conversando comigo, fazendo perguntas que tá tudo certo, tá? Eu vou ver daqui. Vocês vão ficar vendo a minha atividade. Eu não tô fazendo nenhum processo especial, é a minha rotina, tá? Aqui é uma massa de cinnamon roll que eu tô fazendo sem sova, ó como ela já tá bonita, já depois do primeiro descanso, ó, sem sova, tá? Tá rasgando, né, gente? Normal. É uma massa de cinnamon roll que não foi sovada, tá? Eu faço ela só com dobras, fica gostoso. Falar nisso, essa receita vai ser presente, vai ser bônus para quem adquirir a próxima oficina Terapia do Pão do dia 23/10. É uma turma presencial. Então, eu vou gravar uma videoaula completa do preparo da minha massa do cinnamon roll sem sova, para dar de presente para quem for participar dessa oficina. Legal, né? Então, se você tem a oportunidade de vir na aula presencial, são muitos bônus, mas esse é novidade, né? A videoaula do cinnamon roll, que eu tô gravando ainda, mas até lá já vai estar pronto. E aqui eu tô fazendo meu pão tradicional, meu pão normal, minha receita básica, sem sova, sem segredo também. Essa receita já foi divulgada aí demais nas redes sociais. E assim, ainda assim eu continuo vendendo curso,
porque a oficina Terapia do Pão não se resume à receita, né, gente? É o entendimento do processo, como você faz essa massa, como você cuida do seu fermento. Todas as técnicas de assamento são explicadas durante a aula. Além, claro, né, da minha mentoria durante 30 dias após a oficina. Isso faz toda a diferença, né? Quando cada pão que o aluno faz, eu vou lá, ele posta no grupo, eu olho, eu verifico o que tá certo, o que tá errado. O aluno que tem alguma dificuldade com os equipamentos que ele tem em casa, a gente analisa as farinhas que o aluno tem à disposição na região dele. Tudo. É 30 dias para você exercitar e tirar absolutamente todas as suas dúvidas diretamente comigo pelo WhatsApp. Não é pela plataforma, não. É no WhatsApp mesmo. E a gente tem o grupo no Telegram, né? Nesse grupo do Telegram, eu posto lá muitas informações, várias videoaulas, vários podcasts, para agregar mais informação ainda, né, ao conteúdo específico da oficina. Então, além das aulas do dia, né, aula presencial do dia, onde o aluno faz o seu primeiro pão do zero, mão na massa, método simples, tem a oportunidade de ter seus erros corrigidos. Isso é muito importante. Além disso, mais todo esse conteúdo compartilhado no grupo do Telegram. Gente, é muita assistência que eu dou. Eu tomo conta mesmo dos meus alunos. E aqui, ó, para quem tá chegando agora, eu tô fazendo a receita básica. Essa farinha é uma farinha argentina. Observe como ela é branquinha, branquinha. E ela é uma farinha bastante extensível. Então, ela fica bem molinha mesmo. Mas eu gosto, ela dá um salto de forno belíssimo e um miolo bem branquinho. É uma farinha muito boa para pizza, para focaccia, dá pão também. É boa para pasta fresca, boa para massas de longa maturação. Porque como ela é bem branquinha, ela tem um teor de cinzas bem baixinho. Ela não fica aquela massa toda pintadinha, né, na geladeira. Ela é própria mesmo para longa maturação. Então, ó, massa bem misturada. É isso. Agora vamos remover toda essa massa da mão aqui. E aqui, gente, tô fazendo, essa receita tá com 65% de hidratação. Tá? É a receita básica, 500 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de levain, 325 a 350 gramas de água, vai depender da qualidade da sua farinha. 1% de açúcar, que eu utilizo para equilibrar, né, a fermentação aqui, visto que todos os ingredientes vão juntos na primeira etapa, e 2% de sal. Tá tudo aqui já. O sal eu misturei, o sal e o açúcar, né, eu misturei na farinha, fiz um mix dos elementos sólidos. E o levain e a água, eu misturei, dissolvi bem o levain na água. E aí, misturei aí na farinha. Tudo junto, gente. Tudo junto na primeira etapa da mistura da massa. Certo? Agora, então, vai pro primeiro descanso. Como São Paulo tá bem frio, eu vou fazer esse primeiro descanso em temperatura ambiente mesmo. Vou pôr aqui no saquinho. Fechar bem, porque tudo que tem farinha, né, gente?
Se tomar ar, faz crosta, gelatiniza. Vou pôr aqui do ladinho. E vou misturar outra massa. Você só usa método direto, né? Gente, então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu chamo de método direto, porque na verdade eu tô misturando todos os ingredientes juntos. Eu só uso esse método. Mas esses dias, um colega meu, na verdade, falou pra mim, Cris, você não pode chamar esse método que você usa de método direto, porque na realidade, só de você utilizar o levain, você já tá fazendo um pré-fermento. Então, é considerado como método indireto, na verdade, método... Aí eu esqueci o nome. Porque o levain é um pré-fermento, né? Da mesma maneira que a biga, o polish e a esponja, o levain é considerado um pré-fermento. Então aí, gente, esse problema de nomenclatura acho um saco, sabe? Então eu prefiro dizer que faço método terapia do pão, todos os ingredientes juntos na primeira etapa, tá? Tudo aqui. Tá o fermento, tá a água, tá o sal, a farinha, o açúcar. E se eu tiver que colocar qualquer outra coisa, vai tudo aqui. Então, se eu faço pão de cacau, o cacau vai aqui. Se eu faço pão de genipapo, o leite azul vai aqui. Se eu faço pão de açaí, o açaí vai aqui. Se eu faço um pão de abóbora, o purê de abóbora vai aqui. Então, assim, independente do nome, se é método direto, se não sabe, eu me desapego desses termos técnicos. Por isso que eu falo que eu não faço uma panificação clássica, eu faço panificação terapêutica, eu faço aquilo que funciona pra mim, tá bom? Então, eu misturo todos os ingredientes nesse primeiro momento, e daí só vou administrando o desenvolvimento da malha de glúten e o desenvolvimento da fermentação, controlando aqui tempos e temperatura. Tempos e temperatura. E durante intervalos, eu faço dobras para ir desenvolvendo a malha de glúten, para ir controlando a temperatura da massa. E assim vamos. Nesse primeiro momento aqui, não sovo nada, gente. Esses movimentos que eu faço aqui são apenas para a uniformização da massa, para ter certeza que aqui não ficou nenhuma bolinha de farinha seca. Porque os meus alunos da terapia do pão, o que eu mais falo para eles quando eles estão misturando a massa é a regra número 1 da fermentação, que é fermento não fermenta farinha seca. Então, se tiver alguma bolinha aqui de farinha que ficou presa por entre essa massa, se essa bolinha não entrar em contato com a água da mistura, ela gelatiniza, forma uma cápsula de farinha e fica aqueles bolinhos de farinha no meio da massa, e ali não vai acontecer fermentação. Tem casos que essa bolinha não se desmancha mais durante todo o processo e ela aparece até lá no final, no pão assado. Porque aqui, gente, não teremos força física, né? Eu não vou bater essa massa na batedeira, na masseira, e tampouco vou sovar. Então, a gente tem que dissolver as bolinhas de farinha toda durante a mistura mesmo. Tá bom? É isso aí, gente. Terapia é tudo na vida. Eu faço pão por puro prazer, por pura paixão. Eu ensino também porque amo compartilhar o conhecimento. E cobro, né, gente? Porque todo trabalho é justo que tenha uma remuneração. Então, como o meu trabalho é a terapia do pão,
nada mais justo que eu receber por essas aulas. Eu tenho oficinas que são transmitidas pela internet. Atualmente estão disponíveis para serem compradas as aulas gravadas da Terapia do Pão, pelo Facebook. E tenho as oficinas presenciais, graças a Deus, amo demais dar aula presencial. Então, quem tem possibilidade de estar comigo em São Paulo, ao vivo, mão na massa, restam poucas vagas para a oficina do dia 23/10. É aqui em São Paulo, é no bairro da Aclimação, é um espaço amplo, pé direito alto, arejado. A gente toma conta de todas as normas de segurança. Cabem 50 pessoas dentro do espaço. A gente tá limitando a 15 participantes por turma. Então fica todo mundo bem acomodado. Muita gente dizendo, ai, mês que vem, mês que vem. Gente, eu não sei se terei agenda para novembro para fazer outra turma. E dezembro é certeza que não vou fazer. Então, não deixem para depois. Vocês ficam achando que vão ter oportunidade o resto da vida. Nem sempre a oportunidade volta. Então, como eu disse, quem quer fazer aula presencial comigo esse ano ainda, pega essa turma do dia 23, que tá garantida já, é certeza. Já tem metade das vagas preenchidas, então essa turma vai acontecer de toda maneira, só se eu ficar, né, tiver algum problema para não acontecer, mas a princípio vai acontecer. Não deixe para depois não, gente. E eu acompanho mesmo meus alunos. Ó, é isso aqui, gente. Facinho. Vocês imaginam, se eu acompanho todo mundo que me manda mensagem, eu não deixo ninguém sem resposta. Se eu entrego esse monte de conteúdo de graça para vocês aí todos os dias, imagina como não é o meu acompanhamento com a minha turma de alunos que são pagantes, que sustentam o meu trabalho. Mais ainda, né, gente? Mais ainda, né? Comprometimento total. Ó. Essa etapa aqui é só mesmo para homogeneizar toda a massa. Terminei. Remover toda a massa aqui das minhas mãos. Eu gosto de trabalhar com massas mais moles, mais hidratadas. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas se você fica inseguro de trabalhar com uma massa mais mole, gente, é só diminuir a água, tá? Quando vocês pegarem qualquer receita aí, de qualquer padeiro, e vocês sentirem que a farinha que vocês têm não tá suportando a quantidade de água que a receita manda lá, não tem problema, faz com menos. Óbvio que não vai ficar o mesmo resultado, mas é melhor você ter um resultado diferente e ter um bom pão de acordo com a capacidade de absorção de água da sua farinha, do que você querer fazer um milagre que o cara da internet faz com uma farinha do outro mundo, e você aí com a sua farinha, que é aquela que você encontra na prateleira do mercado, não vai conseguir executar. Então, melhor você diminuir a água na sua casa, para conseguir, pelo menos, concluir a receita. Não tá certo? Então, é isso que eu falo. Não é obrigatório. Você se pagou aqui, pausou. Pausou, mas voltou. Tá bom, gente? Bom, então agora eu vou colocar a minha massa para descansar. Como eu disse, São Paulo tá friozinho. 1 hora de primeiro descanso. São Paulo tá friozinho. Deixa eu ver aqui meu termômetro, qual é a temperatura que tá São Paulo.
Poxa vida, aqui na minha cozinha 17 graus. E vou aproveitar para responder algumas perguntinhas. Vou lavar a louça também, vou continuar com vocês aqui respondendo perguntas. Aproveita, gente, não é toda vez que tem disponibilidade pra gente bater papo aqui, hein? Tô voltando tudo pra ver se eu perdi alguma pergunta, tá bom? Você não descansa? Gente, eu descanso pra caramba, graças a Deus. Hoje acordei tarde, acordei quase meio-dia. Fiz o almoço super tranquilo, fiz uma massinha seca maravilhosa que eu tinha ganhado do meu amigo Antônio Tipulo. Um molhinho de tomate pelate, metade pelate, metade tomate fresco, sem pele, sem semente. E foi isso, uns croutons de pão de fermentação natural. Fiz um almocinho tranquilo. Aí fiquei sentada na minha cama, descansando meu joelho, fazendo um gelinho e respondendo perguntas. Fiz até bastante resposta aí de caixinha de perguntas lá nos stories. E agora, gente, eu vim fazer o melhor descanso da minha vida. Minha filha tá dormindo no sofá, meu marido tá arrumando a mala porque vai viajar e eu tô descansando. E o meu descansar é vir aqui fazer pão. Esse é meu descanso. O melhor que tem. Não tem melhor descanso do que pôr a mão na massa, gente. É super relaxante. E eu adoro bater papo com vocês, gente. Conversar aqui com vocês também faz parte da terapia. Onde vai ser o curso? Vai ser aqui em São Paulo. Na minha casa, o curso. Eu tenho um espaço ótimo aqui no meu condomínio. É na região da Aclimação, em São Paulo. Corre que tem poucas vagas, minha gente. Vamos lá. Muito bom, deixa eu ver se temos mais. Muita gente dizendo oi, muita gente dizendo obrigada, né? Parece até eu que não saio da cozinha. Hoje fiz pão de hambúrguer. Excelente. Me tire uma dúvida. Como pode se fazer a mistura do levain com fermento biológico na proporção da massa? Tem que ser 30% do levain e o percentual do fermento biológico seco instantâneo. Olha, minha amiga, eu não entendi a sua pergunta. Você quer fazer um pão de fermentação mista? Você quer fazer um pão com descarte de levain mais fermento biológico? Ou você quer substituir o fermento biológico pelo levain? Me perdoe, eu não entendi a sua dúvida, tá? Mas de qualquer maneira, você pode tudo. Você pode utilizar uma parte grande de fermento biológico e uma parte pequena de levain só para dar sabor, aroma e acidez. Você pode usar bastante levain e só um tirinho de fermento biológico só para garantir a estabilidade da sua fermentação. Não tem regra, pode tudo. Tudo depende do resultado que você quer no final da sua massa. Que eu já respondi. Por que você não gosta da sova? Então, é uma longa história, né? Eu vou lavar a louça aqui e vou contando para vocês a minha longa história, tá? É uma longa história. Quando eu comecei a fazer pães, eu sovava como todo mundo, né? Não na mão, na batedeira. Eu tenho uma KitchenAid e eu sovava esses meus pães na KitchenAid. Aí, ficavam bons os pães, sucesso, tudo mais. Só que aí, a minha KitchenAid começou a dar problema, tá, gente? Porque não aguenta. A minha é uma artesã e a KitchenAid não é feita para isso, né?
Ah, eita, caiu tudo no chão. Mas entre mortos e feridos estão todos vivos. Ai, ai, ai. Fui abrir uma gaveta aqui, bateu no tripé. E o tripé caiu no chão. Ah, o vivo é bom demais, né? Vou pôr um pouquinho mais longe de mim, que eu sou doida. E aí o que acontece? A minha KitchenAid começou a dar defeito de tanto fazer pão na KitchenAid. A minha KitchenAid é uma artesã. E aí eu cheguei pra KitchenAid, né? O pessoal da assistência técnica consertou, tal. Mas aí eles disseram, olha, não é uma máquina para você usar com tamanha frequência, né? Nem para pôr tantas massas e tal. Fazer lá 1 quilo de massa, meio quilo de massa, uma coisa. Bate uma, bate duas, bate 10, a máquina não aguenta. Além do que, a KitchenAid é pesada, a minha KitchenAid fica na bancada, toda hora que eu vou usar eu tenho que pegar ela e trazer pra pia. Cara, eu não posso pegar peso. Então, assim, juntou que eu não podia ficar carregando minha KitchenAid por aí. Juntou que a KitchenAid não aguentava. Aí juntou que eu não dou conta de sovar a massa na mão. Porque tem, né, gente, várias técnicas de sova manual, não precisa só ser máquina, né? Mas eu também não dava conta, porque eu sou velha, tô cheia de problema de saúde. E aí, gente, não deu a sova pra mim. Eu quase lá tava largando de fazer pão, sabe? Porque na época que eu comecei a fazer pão, as pessoas só falavam de pão com sova. E eu não tava dando conta de sovar, eu tava quase desistindo. Aí, minha gente, eu falei, não vou desistir, eu não desisto nunca das minhas coisas. Deve haver uma maneira de eu fazer pão sem sovar isso aí, que eu quero continuar fazendo pão. E aí, na época, tinha uns movimentos já nos Estados Unidos, do No Knead Bread, né? No Knead Bread, que são os pães sem sova. E eu já comecei a estudar. E aqui no Brasil já tinha gente que fazia pão sem sova, que era a Neide Rigo, a Sansei Marirata e o próprio Luiz Américo Camargo, que ensinavam já pão sem sova. Aí pensei eu, se eles podem, por que que eu não posso? E comecei a fazer. Gente, olha, foi sucesso pra mim. Sucesso. Me encontrei nessa técnica do pão sem sova, porque eu não sou aquela pessoa que faz questão de ter um pão mega, super cheio de buracos enormes. Então, eu super me conformei e me adaptei com os resultados que a técnica sem sova me proporcionaram lá no meu comecinho. Só que aí, gente, eu sou ariana e eu gosto de ver as coisas tudo logo pronta, feita. O que que aconteceu comigo? Eu fazia sem sova, mas era aquela coisa, né? Mistura a farinha com a água, deixa descansar, faz autólise, aí depois acrescenta o fermento, mistura aquilo, já desanda toda a massa, eu fico doida, descansa, aí volta, mistura o sal. Gente, o sal é higroscópico, a hora que você coloca o sal, ele organiza as coisas, mas ele amolece, daqui a pouco ele junta, daqui a pouco ele desanda, aí você tem que misturar tudo de novo até que aquela massa se organize no final. E se você vai pôr uma gordura, aí lascou, porque a hora que você coloca um azeite ou uma manteiga, aquilo bagunça tudo de novo. Então eram vários processos para você fazer e o meu bracinho não aguentava. Eu tinha muitas dores. Gente, eu já falei pra vocês, eu tenho um monte de problemas de saúde ortopédicos
que na vida real eu não deveria nem estar fazendo pão aqui hoje. Mas graças à técnica, né, da terapia do pão, que eu adaptei, eu juntei tudo que eu fui aprendendo aí e adaptei para uma coisa que funciona para mim. Graças a essa técnica de botar tudo junto, resolvi meus problemas, né? Porque eu boto lá sal, farinha, açúcar, tudo junto, coloco água e levain tudo junto e misturo numa única vez. Então, não sovo e ainda misturo todos os ingredientes juntos. Então, o meu esforço físico é um só. É um esforço só. O único esforço que eu faço quando faço pão é esse que vocês me viram agora há pouco fazendo, que é de misturar todos os ingredientes e deixar a massa homogênea. Não tenho mais esforço. O resto tudo é sem esforço. As dobras é sem esforço, a modelagem, o assamento, é tudo sem esforço. Porque a minha saúde não permite. E pão para mim é terapia. Então, se causava sofrimento, não podia continuar. Então, foi por isso. Foi para justamente que eu pudesse conseguir fazer os pães que eu tanto amo, que eu fui buscando em todas as técnicas disponíveis aí no universo do pão, que é enorme, né? Que tá aí muito antes de mim, né? E achei o meu caminho. Com esse meu caminho, cara, o pão ficou leve para mim. Eu não me canso, eu não sinto dor nenhuma, eu fico ótima. E aí você fala, Cris, mas o resultado do pão batido na máquina, o resultado do pão com autólise é muito melhor. Nossa, com Slap Fold, fica sensacional. É verdade, gente, é verdade. Mas o que adianta ter uma coisa sensacional que eu não consigo fazer e me deixa triste e frustrada? Adianta de alguma coisa? Não adianta. Então eu preferi escolher um método, uma técnica que dá um miolo um pouco mais fechado, sim senhor, mais denso, sim senhor, mas que dá também um pão saborosíssimo, um pão delicioso. E para mim, para o meu gosto, por que não dizer pães bonitos? Eu gosto dos meus pães. Sem desmerecer nenhum pão dos meus colegas que fazem massas super sovadas, super trabalhadas. Eu acho que cada um tem o seu método e o seu mérito. Eu não dou conta de fazer o que eles fazem. Então, se eu for ficar perseguindo fazer pão igual a algumas pessoas fazem aí na internet, eu vou ficar muito triste. Então, aceitei a minha limitação e encontrei o meu caminho. E aí, turma, o que acontece é que tem muita gente que estava aí no mesmo lugar que eu, querendo fazer as coisas sem conseguir. E aí, quando me encontraram e viram que se eu consigo, eles também conseguem, é por isso que eu tô aqui ensinando uma técnica completamente fora dos padrões da panificação convencional, mas que resolve, né? E tá aí muita gente que não tá preocupada com a panificação convencional. Tá preocupada em ser feliz. Tá preocupada em ter um pão bom, fácil de fazer em casa e que também fique bonito. E, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem fazer assim. Então é por isso que eu sigo fazendo pão sem sova. O que mais? Deixa eu ver quem mais perguntou. Semidireto. Ai, sei lá, semidireto, indireto. Gente, eu não aguento essas nomenclaturas muito técnicas, tá bom? Por isso que eu falo que a oficina da terapia do pão é uma oficina terapêutica. A gente não se apega muito a métodos teóricos, métodos clássicos. Esse não é o meu compromisso. Meu compromisso é ensinar vocês a fazerem na sua casa aquilo que eu consigo fazer na minha casa. E na terapia do pão é 100% de acerto. Todos os alunos de 8 a 80 anos que fizeram minhas oficinas conseguiram reproduzir os meus pães nas suas casas. Esse é meu compromisso. Vamos responder mais perguntas.
Repete os ingredientes, você fala muito rápido. É verdade, eu sei que eu falo rápido mesmo. Mas olha só, o objetivo aqui hoje não é passar receita, muito menos passar ingredientes. Eu posso repetir com maior amor, com maior prazer, mas lembre-se que aqui hoje é terapia, não é aula, tá? Os ingredientes são 500 gramas de farinha de trigo. Hoje eu tô usando farinha Matilde da TKS. Stella que manda as farinhas pra mim. Tô usando do Molino Matilde. Eu usei 325 gramas de água, porque essa farinha é muito extensível. E apesar dela aceitar água, ainda assim ela fica uma massa mole. Porque olha, gente, há uma diferença entre farinhas que não absorvem a água e farinhas que absorvem a água, mas ainda assim ficam moles. E eu usei 150 gramas de levain ativo. Meu levain é 123. Usei 1% de açúcar, ou seja, 5 gramas. E 2% de sal, ou seja, 10 gramas. Certo? Então essa foi a receita que eu usei hoje. Mas quem não consegue acompanhar a minha velocidade, essa receita tem nos destaques, tá bom, gente? Vários destaques, já que a minha receita é sempre a mesma. Tem também no meu canal do YouTube. E agora tem no meu site, gente. Tô tão feliz. Já tá no ar o site cristinavaleige.com.br. Já tem mais de 50 postagens que eu pus lá no blog para vocês. Muita receita, inclusive essa, tá bom? Tudo por escrito, bonitinho, como vocês gostam. Passo a passo. Alguns ainda tem link com o vídeo, bem devagarzinho de cada etapa, tá bom, pessoal? E sempre tem as oficinas, né, turma? Para quem não consegue aprender só com vídeos de internet e precisa de um pouco mais de atenção, é para isso que a gente faz as oficinas, né? Para pessoas que precisam aprender com acompanhamento. Tem gente que já tem bastante noção, né, de panificação e tal. E aí bate o olho lá na receita e tá bom. Mas tem gente que precisa de mais, né, turma? De mais atenção. E é para isso que serve a terapia. Vamos ver mais perguntas? Mais perguntas. Olha aí, minha amiga maravilhosa Karen Castro é a Panhoca. Karen, que perfil é esse agora? Karen Castro 67? Não é mais o Panhoca? Você trocou, amiga? Tô estranhando. Que agora virou Karen Castro 67, é isso? A Karen é maravilhosa, gente. Também é minha vizinha. Adoro sua didática. Muito obrigada, viu? Querida, eu sempre... A amiga aqui perguntou se a live vai ficar gravada, né? Gente, o meu objetivo é sempre deixar as lives gravadas. Mesmo essas que a gente bate um papo informal, né? Sem um compromisso e tal. Eu gosto de deixar gravada, porque eu acho que tem muito valor aqui. Mas às vezes depende do Instagram. Às vezes tem pouca audiência, né? E aí não consegue salvar. Mas vocês podiam ajudar, né, turma? Compartilha a live aí com os contatos de vocês. Que aí sempre quando tem pelo menos mais de 100 pessoas assistindo, aí é certeza que fica gravada. Tá bom? Mas eu vou tentar, eu sempre tento deixar gravado. Quando não grava é porque algum problema que o Instagram não deixou. Tá bom, pessoal? Vamos tentar deixar gravada aí. Aí a turma tá compartilhando a receita, isso mesmo. 500 gramas de farinha.
E, ó, a Karen fez o favor de transferir aqui a receita por escrito para vocês. Obrigada, viu, Karen? Cristina, você alimenta o fermento imediatamente antes de fazer o pão? Então, gente, vocês sabem que pra mim fazer pão é terapia, né? Então, acaba que eu não tenho muita regra quando eu vou fazer pão. Isso eu, né? Meu pão, na hora que eu vou fazer. Mas, porque afinal de contas sempre dá pão, né, pessoal? Se você pegar um fermento bom, sempre vai dar pão. Mesmo se ele não tiver no melhor momento dele, sempre vai dar pão, né? Mas o que eu gosto de deixar aqui pra vocês não é o que eu faço, e sim o que eu recomendo, né? Porque se eu falar que eu sempre faço aquilo que eu recomendo, vou estar faltando com a verdade. O ideal é que você faça seu pão sempre com o seu fermento no melhor momento dele. Ok? Qual é o melhor momento do seu fermento? É quando você alimenta ele e ele dobra de volume, ou dependendo da força do seu fermento e da atividade, pode até ser quando ele triplica. Mas o ideal é que no mínimo ele tenha dobrado de volume. É ideal que esse seu fermento esteja ainda antes do pico, com uma estrutura de glúten bem firme, e que dessa forma ele não comprometa a massa do seu pão, certo? E normalmente a melhor situação é você alimentá-lo, deixar ele subir em temperatura ambiente, chegar no melhor momento, colocar na massa do pão. Via de regra, uma alimentação 1, 2, 3, chega nesse ponto de 4 a 6 horas, numa temperatura ambiente controlada de 20 a 25 graus, 28 no máximo, certo? Mas isso aí limita muito a gente ficar tomando conta do nosso pão, né, gente? Fala sério. Você tem que ficar lá pagiando o seu pão. E eu nem sempre tenho essa paciência, porque vocês sabem que pra mim é terapia. Então, muitas vezes eu explico para os alunos da terapia do pão que eles podem utilizar a geladeira a favor. Que jeito? Pega lá seu fermento, alimenta e põe na geladeira. Deixa dar um start, né, gente? Pelo menos 1 horinha ali. E põe na geladeira. Na geladeira, ele vai fermentar um pouco, né? Até ele pegar a temperatura. Vocês têm que entender que o fermento sai de uma temperatura ambiente de 25 graus e entra numa geladeira a 5 graus. Ele não para a fermentação imediatamente. Vocês entendem isso? Ele vai ficar fermentando até ele baixar a temperatura central do fermento, até ele chegar na temperatura da geladeira. Nesse período, ele fermenta, certo? Aí ele chega na temperatura da geladeira, ele trava e dorme lá. No dia seguinte, quando você quer fazer seu pão, você pode sim tirar o seu fermento da geladeira e observar se ele já está no ponto ótimo de fazer pão, ou seja, dobrou, quase triplicou, ainda está no patamar do pico. Você pode fazer seu pão gelado mesmo. Eu faço isso direto. Mas se ele não chegou, nada impede de você pegar esse fermento, não realimentá-lo novamente, tirar, deixar ele subir até o ponto ótimo e usar. Tá? Você pode. Ah, Cris, então beleza, posso fazer cada dia de um jeito. Cada dia que você fizer de um jeito, cada dia o seu pão vai sair diferente. Por quê? Ah, mas você falou que pode, Cris. É verdade, pode. Só que a gente tem que entender que tudo que você faz de diferente no seu fermento aparece no seu pão.
E, gente, quando eu falo diferente, eu não tô falando diferente ruim, nem tô falando diferente pior. Eu tô falando diferente. Então, se você faz pão que nem eu em casa, para comer e na vida louca, eu posso fazer cada dia de um jeito o meu pão e o meu fermento. Minha família que se dane. Eles vão comer do jeito que eu quiser fazer. Mas, se você começa a comercializar e começa a ter um compromisso de padrão com alguém, aí você tem que escolher o método que seja ideal para você. E aí sempre fazer igual. Qual é o melhor método para mim? Sem dúvida é alimentar para mim o fermento à noite, onde eu tô mais bem disposta. Eu sou uma pessoa da noite. E aí no dia seguinte, quando eu acordo, faço as coisas tal, depois do almoço, que é a hora que eu gosto de fazer meus pães, eu vou vigiando esse fermento para ele chegar no ponto ótimo de eu fazer pão. Ou seja, eu vou controlando a situação do meu fermento para ele chegar no ponto que eu gosto de fazer pão. Mas aí eu vou fazer sempre assim. Todos os pães que eu for fazer para vender, eu tenho que fazer sempre do mesmo jeito. Porque o jeito que a gente cuida do nosso fermento altera o resultado, né? O seu fermento o levain é a alma, né, do nosso pão. É a assinatura do padeiro. Então, você mudou a maneira de cuidar e de alimentar, vai mudar também o sabor do seu pão lá no final. Aí um dia você entrega um pão de um jeito, no outro dia você entrega no outro. O cliente não gosta dessa irregularidade de produto. Porque às vezes ele gostou demais o primeiro dia que ele comprou, porque tava super azedinho e ele amou. Aí no outro dia ele compra de novo e o fermento tá sem acidez nenhuma, porque você alimentou de outro jeito. Aí o cliente fala, poxa, mas não tava mais com a mesma acidez, eu gostei tanto da primeira vez. E o inverso também pode acontecer, né? De você entregar um primeiro pão sem acidez e depois ele gosta, e aí quando você vai entregar, o pão tá super ácido. Então, escolha um modus operandi e faça sempre igual, que aí você vai ter sempre o mesmo resultado. Tá bom? Deixa eu ver se tenho mais dúvidas. Adoro terapia. Terapia lavando a louça. Cris, você já dá oficina de panetone? Ai, Karen, eu não tô dando oficina de panetone ainda não. Eu tenho tanta dúvida se as pessoas da internet estão preparadas para fazer panetone. Eu tenho muita dúvida, mulher. Porque eu ouço aí gente dizendo que quer fazer panetone porque fica mais barato. Eu ouço gente querendo fazer panetone para vender e ficar rico. Eu tenho muitas dúvidas se as pessoas querem mesmo aprender a fazer panetone. Ainda não tô decidida se vou dar aula de panetone, não. Muito obrigada pelos elogios. Acabei de assistir uma live sua que pedi e cá estou de novo. Que bom, seja bem-vinda. Qual receita você fez? Estou fazendo um cinnamon roll e tô fazendo pães rústicos. Que farinha você indica para fazer pizza de fermentação natural? Bom, depende de qual tipo de pizza você pretende fazer. Porque pizza de fermentação natural existem muitas, né? Se você vai fazer clássica italiana, se você vai fazer brasileira, se você vai fazer napoletana, existem muitas. Se você vai fazer longa fermentação 24 horas, se você vai fazer
48, 72 horas. Gente, a indicação da farinha não é uma resposta exata. Você tem que saber o que você quer fazer para depois você escolher a farinha, ok? Então eu uso muito aqui na minha casa um blend de napoletana com Manitoba, eu gosto. Eu gosto muito da Superiore. Eu também tenho a Blue para pizzas de fermentação mais curta do pessoal da Embramex. Eu já fiz pizza com essa farinha que eu tô fazendo, que é a Matilde, fica maravilhoso. Recentemente participei de um curso do Catapano, ele fez pizza com a guebana branca, ficou incrível. Gente, olha, é uma infinidade de farinhas que temos disponíveis aí no mercado, tá bom? Então, veja o que você tem à sua disposição, faça testes e veja se você gosta, tá? A coisa importante é saber que, independente se a fermentação é natural ou se você vai utilizar o fermento biológico, você precisa saber se a sua farinha vai suportar o tempo de maturação que você está escolhendo. Olhem, observem o W da farinha, observem a força da farinha, tá bom, gente? Porque senão a farinha aguenta a água, você vai lá, faz bonitona a sua massa, e aí quando você vai abrir o disco da sua pizza, você não consegue abrir porque ela não tem mais elasticidade, nem tem mais extensibilidade, e a massa começa a rachar, tá bom? Então já dei aí alguns nomes de farinhas que eu já usei, que eu já fiz pizza, mas acho sim que você, em vez de ficar buscando pela farinha que eu uso, você deve testar as farinhas que você tem disponíveis na sua região. Ah, Cris, eu já usei as farinhas que eu tenho na minha região, não gostei. Tenho dinheiro para gastar, quero brincar com farinhas diferenciadas. Quero investir em farinhas de alto nível. Aí, perfeitamente. Eu também concordo. É meu caso, né? É meu caso. Então, aí você pode ir para essas importadas maravilhosas que eu te falei, tá bom? Você pode dizer o valor e as horas do curso presencial? Claro que posso. Sempre que eu dou preço nas minhas lives, eu gosto de lembrar que as lives ficam gravadas, né? E eventualmente alguém pode assistir essa live fora da data, fora do contexto, fora do período. Então, toda a informação de preço que eu dou aqui, esses valores podem sofrer reajustes, podem ter alteração nos valores sem aviso prévio. Então, se você está assistindo essa live gravada, melhor confirmar valores no direct, ok? As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio. Atualmente, a oficina Terapia do Pão custa R$ 597 e eu estou dando um desconto de 5% até dia 10/10. Pagamentos no Pix ou transferência bancária para o Itaú recebem 5% de desconto, certo? Com todos os bônus incluídos. E para quem quer pagar no cartão, também é possível. Nós temos um link para pagamento no cartão com valor cheio. E se quiser fazer parcelado, dá para fazer a simulação para ver quanto sai lá. Porque você pode parcelar, mas aí tem a taxa da administradora, tá bom?
Lembrando que para essa turma vai ter um monte de bônus. Gente, um monte de bônus. Bônus da receita da videoaula da focaccia. Bônus da videoaula do pão coroa. Bônus da videoaula do cinnamon roll da terapia do pão sem sova. Bônus da bábica da terapia do pão sem sova também. Não é só receita não, tá, gente? É videoaula mesmo. Ganha um kit terapia do pão, kit do aluno, com cestinha, fermento, risca-pão, 30 dias de mentoria no WhatsApp, onde eu faço um acompanhamento de perto de todos os alunos em grupo, mais o acesso por 1 ano no Telegram, com muito conteúdo, podcast, videoaula, perguntas e respostas, um monte. Então, gente, e eu ainda tô achando que vai ser a última aula do ano, então não posso garantir que teremos em novembro. Dezembro eu tenho certeza que não teremos. A Maria perguntou, na receita de fazer o pão normal, com o levain refrescado e o fermento biológico seco, é só para crescer o pão? Pois eu estou no seu grupo do WhatsApp. Não, olha, eu nunca ponho fermento biológico numa receita que tô com levain refrescado bom. Não faz muito sentido para mim, né? A não ser que o seu levain seja ruim, seja fraco, você tá insegura, aí você põe junto levain e fermento biológico, ok? O que eu compartilho muito é o pão CDL, que é um pão de fermentação biológica, mas que eu uso um pouco de levain, que é um levain de descarte, apenas para dar aroma, texturas e sabores, certo? Mas os meus pães de fermentação longa, de levain, onde o levain tá refrescado, tá bom, tá maravilhoso, tá tudo, não faz muito sentido para mim você ainda colocar 1 grama de fermento biológico, 1, 2, 3, sei lá que seja, tá bom? Eu só uso fermento biológico em conjunto com o levain quando eu tô usando um levain que é um descarte e eu tenho lá bastante desse fermento, mas não quero refrescar fermento, não quero esperar ele crescer, não quero nada, eu quero fazer um pão de fermento biológico. Aí eu faço pão de fermento biológico e uso um pouco de descarte de levain para dar aroma, textura e sabor, certo? Aí eu não falo que é um pão de fermentação natural. Eu falo pão de longa fermentação com fermentação mista, com descarte de levain. Porque a gente que trabalha com público tem que ter muita transparência nas palavras. Ok? Você assa essa massa hoje ou vai ficar na geladeira? Então, o cinnamon roll eu pretendo assar hoje ainda. Não tenho certeza. Depende da fermentação. E o pão eu vou assar amanhã. Ó, casquinha de laranja. Ainda tá ácida. Vou trocar água mais uma vez. Quem vai fazer panetone, gente, já tem que estar cuidando das suas casquinhas de laranja, ó. Já tem que estar cuidando, tá? Se vocês pretendem fazer panetone ainda. Eu já tô preparando. Eu gosto de tirar o amargor das minhas casquinhas de laranja a frio, tá, gente? Porque no fervor, eu acho que fica muito mole. Então eu tiro a frio. E aqui tô fazendo umas casquinhas de limão também, congelados. Vamos ver se já saiu a acidez.
A de limão já dá pra fazer. Vou fazer mais uma troquinha de água só. Desocupar meu fogão, tá cheio, pra poder fazer as casquinhas de limão. Ó, as casquinhas de limão. Gente, eu compro as frutas, eu como as frutas, ok? Como. E vou guardando as cascas no freezer. Assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Assim, ó. Por exemplo, usei limão. Tá aqui, ó. Usei limão. Comi aqui um trem hoje e usei limão. Espremido, ó. Espremi o limão. Certo? Usei. Congelei. Aí ontem a mesma coisa. Usei o limão. Congelei. Vou guardando no saquinho. A mesma coisa eu faço com as laranjas. Eu compro laranja, como a polpa da fruta, congelo a casca. Aí, quando tem uma quantidade boa, faço doce das cascas. Tudo bem? Fácil, né, minha gente? Fácil, fácil. Tem também nos meus destaques todo esse processo. Lavei toda a louça já. Tem nos meus destaques todo esse processo de como eu faço o doce das casquinhas. Não é, gente, casquinha de açúcar cristalizada, tá? É apenas um doce para aproveitar as casquinhas das frutas que teoricamente iriam para o lixo. Fica gostoso. Muito obrigada pelos elogios. Tô lendo aqui os comentários. Muito obrigada, muitos elogios. O importante é o sabor, sem estresse, é isso aí. Seus pães são lindos. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui a minha massa, que já tá na hora de eu mexer nela. E baixar aqui pra vocês verem. Vou virar aqui. Essa aqui é minha massinha do Cinnamon Roll, sem sova, gente. Eu sei que todo mundo bate na batedeira. Eu não bato na batedeira. Então, eu fico... Peraí, caiu um negocinho aqui. Eu fico cuidando dessa massa aqui, ó. E faço dobrinhas nela. Igual faço no pão. Fica bom. Vai se estruturando também, ó. Vai se estruturando também. Pronto. Dobradinho. Guarda lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E agora vamos olhar as outras massas que acabaram de chegar aqui no ponto de fazer a primeira sequência de dobras. É isso, gente. É sem estresse. Enquanto a massa descansou, eu lavei louça, bati papo com vocês. E agora eu vou fazer. Para sovar, precisa de uma massa com mais farinha. Bom, não entendi se isso é uma afirmação ou se isso é uma pergunta. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode sovar massas com mais farinha e massas com menos farinha. Que momento ideal se colocar os grãos? Depende de como você quer o resultado do seu pão. Eu, na minha metodologia, na terapia do pão, no método Sem Sova Cristina Valeige, eu coloco os grãos tudo junto no começo da receita. Tem um prejuízo na estrutura do glúten? Tem, mas eu não ligo.
Eu gosto de fazer tudo junto na primeira etapa. Na panificação clássica, a gente deve colocar os grãos depois que a malha de glúten estiver formada. Então, teoricamente, se você faz autólise, ele deve entrar apenas depois, quando você for começar as primeiras dobras. Depois que você estruturou a sua massa, aí é que deve entrar, ok? Se a sua massa não está bem estruturada na primeira dobra, você pode pôr seus grãos lá pela segunda dobra, tá bom? Isso na panificação clássica. No meu mundo, na terapia do pão, eu coloco os grãos no começo do processo, ok? Gente, vocês não são obrigados a trabalhar com uma massa tão mole, tão pegajosa que nem a minha. Eu gosto, esses pães são para minha família. Eu que tô trabalhando e eu que vou comer. Mas vocês podem trabalhar com uma massa menos, né, extensível, com menos água. Vocês não estão acostumados a trabalhar com massas assim, tá bom, pessoal? Cada um faz aquilo que gosta. Estão vendo como é facinho dobrar? Ah, fulano dobra diferente. Ai, gente, tem muitas maneiras de se dobrar a massa. Vocês apenas entendam que o objetivo das dobras é esticar a massa, ou seja, desenvolver a malha de glúten através de movimentos e equilibrar a temperatura, trazendo a massa de dentro para fora, porque a temperatura da massa não é a mesma dentro e fora. Então, quando a gente faz dobras, a gente equilibra essa temperatura. Ok? É para isso, então, que a gente faz dobras. Vamos virar aqui. Então, tem muitas maneiras de se fazer dobras. Não se peguem por uma regra, tá bom? Já falei dos grãos. Vamos mais. Parecendo uma louca, né, gente? Mas aí... Gente, meus cabelos brancos, depois que começaram a nascer, eles nascem tudo rebelde. Fica tudo assim. Então, mesmo que eu tô penteada, fico parecendo uma louca. Qual o preço desse forno NC? Então, gente, preço do forno, infelizmente, não sei dizer, porque já tem algum tempo que eu tenho, e eu tive uma condição de pagamento bem especial. E vocês entrem em contato com o Marco da National para fazer um orçamento, o cara é 10. Não esquece de dizer que vocês viram esse forno aqui com a Cristina Valeix pela primeira vez na vida e que por causa disso vocês querem saber o preço. Ele sempre faz também uma condição de preço, ó, bem legal para quem viu o forno aqui, tá bom? Quando sova, também aquece a massa, aquece demais. A sova é um desenvolvimento mecânico do glúten e é o atrito que faz o desenvolvimento da massa. E isso produz muito calor, além da fermentação, que também produz calor. Sempre tenho que colocar a massa na panela quente. Então, gente, se tem uma coisa que é difícil falar no mundo da panificação, é a palavra sempre. Sempre não existe, né? Precisa entender de que panela você está falando, certo? Se você está falando de uma panela muito grossa e que vai demorar muito tempo para esquentar, então sim, você tem que pré-aquecer essa panela. Porque senão, a hora que ela entrar no forno, ela vai roubar todo o calor do seu forno. Vai esfriar o seu ambiente. E você vai perder o salto do seu pão. Seu pão vai cozinhar antes de saltar, ok? Então é por isso que a gente esquenta a panela.
Se você usa uma panela como eu, por exemplo, uso a Cocotte, que é uma panela de alumínio esmaltado, de aço esmaltado, na verdade, acho que nem é de alumínio. É uma panela muito fininha, muito leve. E o material aquece quase que instantaneamente quando entra dentro do forno. Então, essa panela não necessariamente precisa ser pré-aquecida, porque ela não vai roubar nada da temperatura do seu forno e o salto não vai ser prejudicado. Então, quando vocês entendem o porquê das coisas, as coisas ficam claras para vocês, tá bom? Então, sempre que você estiver pensando numa regra, você pense, por quê? Por que eu vou precisar esquentar essa panela? Peraí, essa panela é grossa? Quanto tempo essa panela demora para atingir a temperatura ideal de assamento, que é entre 230 e 250? Ah, ela demora muito? Então eu tenho que pré-aquecer. Ah, que nada, isso aí piscou, esquentou. Então não precisa, tá bom? A temperatura ideal... Peraí, deixa eu ligar aqui meu timer. A temperatura ideal da massa do pão com fermentação natural. A temperatura ideal da massa do pão com fermentação natural. Então, eu gosto entre 20 e 25 graus. Ah, mas tem gente que essa temperatura é impossível, não tem ar-condicionado, mora numa região muito quente, bota menos fermento. Ah, tem gente que mora num lugar muito frio, não consegue atingir essa temperatura, não tem também como aquecer o ambiente. Usa recursos de aquecimento de água, usa um pouco mais de fermento, usa um banho-maria para dar uma esquentadinha na massa quando estiver trabalhando. Põe os descansos dentro do forno com um copo d'água. Improvisa. Eu gosto de trabalhar entre 20 e 25 graus. Cris, concordo plenamente com você. Fiz a terapia do pão. Dá sempre bons pães e estou muito feliz. Obrigada, Mila, pelo depoimento, viu? Fico muito feliz de saber que tá dando certo para você. Muito obrigada pelos elogios. Eu faço pão com a sua técnica, é muito boa mesmo. Claro que ainda estou aprendendo. Todos nós, minha amiga, estamos aprendendo todos os dias. Estou alimentando meu levain com manitoba. Pode ou é bom mudar? Eu gosto de alimentar meu levain com farinha forte. Porque entende que, por exemplo, o fermento é 30% da sua receita. E se você usa uma massa fermentada com uma farinha forte, ela entra na sua receita com esse glúten íntegro ainda. Quando você usa uma farinha muito fraca para alimentar o seu fermento, e a hora que você vai fazer seu pão, ele já entra degradado, porque eu levo uma massa fermentada, né? Ele já entra com essa 30% do glúten degradado. Então, isso prejudica o desenvolvimento da sua massa. Então, eu gosto de trabalhar com farinhas fortes para alimentar meu levain, sim, eu acho bom. Cris, como é esse suporte de faca? Na minha parede? Peraí, eu posso mostrar. Deixa eu mostrar aqui, ó. É uma barra, essas barras de faca de aço. E aqui é um pedaço de porcelanato. Eu queria que fosse de madeira, mas na época eu não tinha. E eu fiz assim. É isso aqui, ó. Tá bom? Aqui a gente improvisa as coisas. Vamos ver mais perguntas. Cris, como você dá conta de tudo? Casa, família, oficinas, ainda lava a louça? Eu lavo pouca louça, tá? Eu tenho uma lava-louça da Electrolux que salva meus dias. Tá cheia aqui já da louça do dia a dia. E a minha prioridade é a minha família, né? Eu só venho fazer meus pães na hora do meu tempo livre. É minha terapia, não é a minha obrigação. É meu hobby, é meu prazer. Então, eu cuido da casa, cuido da minha família, faço tudo. Não tenho empregada do dia a dia aqui, não. Tenho uma ajudante que vem uma vez por semana. E faço do jeito que posso,
Não sou a louca da arrumação, não. Nem sou a louca da limpeza, não. Faço do jeito que eu dou conta. Com certeza, sempre aprendendo. É difícil acertar o ponto da fermentação? Então, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer pães é acertar o ponto de fermentação. Porque tem muitas variantes, né? Muitas. É a temperatura, é a qualidade da água, o tipo de farinha, a hidratação da massa, a temperatura da mão do padeiro, a temperatura da geladeira, a atividade do seu fermento, a qualidade, o tempo de fermentação desse fermento. Então, assim, é uma coisa difícil. Eu já vi muita gente aí tentando ajudar os alunos, criando testes, teste de apertar dedo, teste de colocar numa xicrinha de café, num copinho medida. Mas assim, tudo é mais ou menos, né? Porque quando você faz o teste numa massinha pequenininha, ela tem uma similaridade, mas não é exatamente igual, porque a massa fermenta diferente quando ela tá num volume maior e fermenta de outro jeito quando ela tá num volume menor. Então, assim, como eu aprendi a controlar a fermentação das minhas massas? Anotando. Toma nota, cria um padrão, olha muito, toca muito a massa, tenta olhar muitos vídeos para observar o ponto da massa dos padeiros que tem os pães do jeito que você gosta. E é um exercício, gente, é um exercício. Mas é uma das coisas mais difíceis que tem, sim, tá bom? Difícil para todo mundo, tá, gente? Ainda vejo padeiros experientes errando pontos de fermentação aí. Eu compartilho sempre com minhas amigas. Muito obrigada. Aí, tem gente que diz que vinha me ajudar a lavar a louça. Ah, eu faço com prazer, gente. Eu não faço mais nada na minha vida de sacrifício. Até quando eu venho lavar a louça, eu encontro uma maneira de fazer isso de forma agradável. Batendo papo com vocês aqui na internet, ou assistindo um vídeo de algum conteúdo que vai agregar no meu conhecimento. Eu não faço nada com ódio nem com rancor, não. Usando a farinha branca fina, a quantidade de água é a mesma? Então, gente, eu já usei a fina, eu sei que ela absorve bastante água, mas não é uma regra, gente, para farinha nenhuma. Porque a farinha, ela muda, né, a capacidade de absorção de água de acordo com a técnica que você vai trabalhar, né? E também de acordo com a umidade do ar, da umidade do ambiente onde essa farinha está sendo trabalhada. Então, minha gente, eu vejo que o pessoal tem uma vontade louca de receber... Gente, eu tô derrubando tudo nessa casa hoje. Derrubei aqui as assadeiras. Vão ficar. Depois eu pego e lavo. Não vou precisar agora. Ai, ai. É uma vontade louca que vocês têm de terem regras e padrões. A hora que vocês entenderem que pão é uma coisa viva e que é muito difícil colocar regras e padrões, vocês têm que ter conhecimento adquirido e fazerem seus próprios testes, a vida de vocês vai melhorar muito, tá bom? Tem que fazer teste, tá? Vamos ver o que mais. O fermento natural, levain, ele deve ser alimentado todos os dias. Vamos lá, vamos entender. Por que a gente alimenta o levain todos os dias? Porque o levain é bicho, são seres vivos, é uma colônia de leveduras e bactérias aciduláticas, que são boas para fermentar o pão e para o nosso organismo e tudo mais. Como tudo que é vivo precisa de água e comida, certo? Quando você dá água e comida todos os dias, você garante a saúde dessa colônia.
Se essa colônia não tem água e comida, ela começa a ter elementos mais fracos que vão morrendo. Quanto mais tempo você deixa essa colônia sem água e comida, mais elementos vão morrendo. E aí você vai perdendo as características originais e a atividade do seu fermento. Então é legal você manter uma alimentação regular do seu fermento. Obrigatoriamente todos os dias? Não necessariamente, né? Porque a gente pode controlar a força desse fermento, a atividade e o consumo, a velocidade com que ele consome essa farinha e essa água, esfriando o ambiente, né? Retardando, né? A atividade desses bichinhos. E diminuindo também a quantidade deles em relação à farinha e à água. Ou seja, se você põe poucos bichos, pouca água e muita farinha, você diminui a velocidade com que esse alimento vai ser consumido. E aí você consegue deixar essa colônia mais dias sem ser alimentada, sem que tenha prejuízo da vida desses bichos. Então, é isso aí. É ter que entender o porquê das coisas, tá bom? Se você for fazer pão, se não de 3 em 3 dias, já é muito bom. Eu não gosto de falar assim em questão de dias, porque a gente não conhece a temperatura da geladeira da colega e a gente não conhece a atividade de vida desse fermento do colega e a gente também não conhece a diluição que ele usa. Então, se o colega tem um levain muito ativo, a geladeira do colega não tem uma temperatura controlada e ele alimenta um por um, 3 em 3 dias o bicho vai ficar com fome, né? Então, tem que ver realmente a particularidade de cada pessoa. O importante é, o seu fermento não pode cair, mesmo conservado em geladeira ou em temperatura ambiente, seja lá como você controla o seu fermento. Enquanto o seu fermento tá subindo, tá ok, tamo bem, tamo com comida. Quando ele faz o platô, é o sinal de alerta, é o sinal vermelho de que acabou a comida e os bichos pararam de produzir CO2. Sinal de alerta é o platô. E quando cai, significa que acabou a comida e os animaizinhos ali, os bichinhos, na verdade, estão entrando em sofrimento e estão começando a produzir ácidos e álcools e aquilo ali já entrou em caminho de morte, né? Então, alguns micro-organismos ali já começam a morrer e você já começa a perder características principais. Então, assim legal, assim atenção, caiu, não tá legal. Essa é a melhor maneira, e não se prender a dias, tá bom? Ops. Eu sempre alimento meu fermento para não ficar com gosto ácido. Tem que alimentar mesmo, gosto ácido não é legal. Meus pães estão ficando mais bonitos quando alimento à noite e uso de manhã, quando ele ainda está no pico, mas mais maduro. É uma questão de gosto, né? O importante é que você encontrou o seu caminho. Para vender tem que ter padrão, exatamente. Obrigada pelos esclarecimentos, por nada. Mais uma pergunta de preço de forno. Gente, eu infelizmente não posso dar preço de forno, eu não trabalho na National e eu não sei qual é o preço do forno atualmente, tá bom? O que eu sei dizer é que, para quem é seguidor aqui da Terapia do Pão, só falar no meu nome que tem uma condição bem especial no pagamento. Eu quero fazer porque amo mexer com massa de pão. Ok, o que mais? Quando vai ter oficina de pão? Já tem data marcada, dia 23/10, das 13 às 19, 100% mão na massa, aqui em São Paulo, na Aclimação.
Ainda tem vaga, mas é só metade, tá? Metade das vagas já foram preenchidas. Jaqueline, me chama no direct ou me chama no WhatsApp ou clica lá no link da bio para pedir mais informações sobre a oficina, tá bem? Gente, eu não tenho como falar preço. Eu não trabalho com a empresa. Eu sou, né, cliente do forno como todas vocês. E assim, eu tenho esse forno já vão fazer alguns meses. Eu dou um preço aqui, vocês vão lá bater nele e dizer o preço, fico numa situação muito desagradável. Eu não vou dar preço mesmo, tá bom? Mas assim, o que eu consigo é dar informações de uso do equipamento, tirar dúvidas de vocês, ajudar na decisão. Mas informação de preço, vocês têm que ter dó de mim, é com a empresa, não é verdade? Tem que falar com o vendedor, não tem jeito. Quantas horas de curso presencial? Das 13 às 19, 100% de conteúdo. Muita mão na massa. Todo aluno faz seu próprio pão do zero. Ganha uma isca do Levandide, o kit do aluno. Faz o pão no sábado e assa seus pães no domingo. 30 dias de mentoria pelo WhatsApp. 1 ano de conteúdo no Telegram. E o resto da vida na comunidade no Facebook. Você não usa fermentação mista? Uso só quando resolvo que quero fazer pão e o meu levain não tá no jeito. Aí eu faço fermentação mista. Também algumas receitas de pão doce, às vezes eu faço fermentação mista. Mas para pão rústico é sempre 100% levain. Quanto tempo você deixa de molho? As frutas, provavelmente deve ser as frutas, né? O tempo que for necessário, vou experimentando. Vou trocando a água e experimentando. Às vezes, 1 semana. Tô usando laranja Bahia, que a casca é mais grossa e a acidez é bem menor. Você usa para colocar no panetone as frutas? O limão Tahiti eu não ponho no panetone, faço só doce. A laranja Bahia eu uso para pôr no panetone, na colomba, para fazer bolo, para fazer bábica. Eu adoro, adoro. Graças a Deus a gente tem que ter boa energia, né, gente? A pior coisa que tem é a pessoa botar a cara aqui na internet e ficar passando baixo astral reclamando da vida, né, gente? Tá com problema, não é a internet que vai resolver. Então, eu aqui procuro sempre trazer o que tem de melhor para vocês, tá bom, gente? Você não faz a longa fermentação do cinnamon? Então, eu faço no máximo 6, 8 horas com o cinnamon. Eu já fiz mais longa fermentação e achei que ficou com gosto um pouco mais ácido do que eu gostaria. E também degradou bastante a malha do glúten. Como eu não faço sova, eu prefiro fazer uma fermentação mais curta, tá bom? Mas pode fazer, tem muita gente que faz longa fermentação com o cinnamon. A massa descansou na geladeira? Não, nenhuma dessas massas hoje descansou na geladeira. Aqui em São Paulo tá frio. Então eu tô fazendo no temperatura ambiente mesmo. Ontem fui inventar moda, coloquei espinafre, sementes fermentadas, malte e azeite. Não estruturou. Não ficou bonito, mas o sabor ficou um espetáculo. Assim, combinação arriscada, né? Você colocou aí muitos itens, tudo junto, e aí desorganiza mesmo.
Tem que conhecer e saber o que, que cada item vai fazer na estrutura da sua massa. Muito obrigada pelos elogios. Procurando aqui as perguntas. Faço pão de sementes fermentadas. Maravilhoso aqui, gente. Um dos preferidos. Dia 25 teve uma oficina terapia do pão. A turma comeu vários pães. Mas o de sementes fermentadas é sempre o preferido. Alguém tá reclamando que tá sem som. Gente, não tá sem som. Se tá sem som para você, provavelmente algum problema na sua comunicação, tá bom? Dá uma mexidinha aí, sai e entra de novo, que às vezes resolve. Marcela tá perguntando se o meu forno é profissional. Eu tenho 3 fornos aqui na minha cozinha. Eu tenho um forno a gás de fogão. Eu tenho um forno elétrico residencial, bem antigo. E eu tenho um forno profissional, NC4 da National. Então, tenho de tudo um pouco aqui. Farinha integral e semolina não leva mais tempo para fermentar? A farinha integral, se ela for de boa qualidade, se for uma farinha viva, como, por exemplo, a Guebana, a Fazenda Vagem, a Irati, Paulínia, Bioorgânica, elas fermentam, inclusive, mais depressa. Farinhas integrais industrializadas, que tem farinha branca misturada com casca, elas atrapalham a malha de glúten e às vezes não é que demoram mais, mas elas fermentam pior, né? Não se estruturam bem. Então, não podemos generalizar, tá, gente? Quando você fala farinha integral, não é um balaio só, né? Existem farinhas e farinhas. Definitivamente, farinha não é tudo igual. Em lugares onde o ar é muito seco, deve-se usar mais água? Depende da farinha, mas teoricamente sim. Aonde a hidratação, onde a umidade do ar é menor, a farinha não vai absorver água, né? E então a farinha vai absorver toda a capacidade que ela tem, vai conseguir, né, desenvolver toda a capacidade de absorção de água que ela tem. É bom usar semolina na massa do pão? Depende, se você gosta do sabor da semolina e gosta do resultado, é bom. Mas assim, simplesmente dizer que semolina é melhor do que trigo, não. Posso alimentar o meu levain com farinha integral? Pois as farinhas brancas aqui na Paraíba não tem farinha branca forte. Eu não gosto de alimentar o meu levain com farinha integral, certo? Primeiro, porque eu não acho que ser farinha integral é sinônimo de ser forte. Segundo, que eu acho que a farinha integral tem uma estrutura de glúten pior do que as farinhas brancas. Terceiro, que a farinha integral, ela suja o fermento, né? Suja, entre aspas, e todo pão que você for fazer depois vai carregar traço dessa farinha integral. E eu não gosto. Eu, quando eu faço pão branco, quero pão branco. Quando eu faço pão doce, eu não quero traço de integral no meu pão doce. Então, eu quero fazer panetone, eu não quero traço de fermento integral no meu panetone. Então, o meu fermento é sempre branco, independente da massa que eu vou fazer, tá bom? Como ter um pão com pouca acidez? Tudo começa pelo seu levain. Trabalhe com um levain sempre alimentado com frequência. Utilize uma alimentação bem regular, né? Não deixe uma alimentação muito dura. E trabalhe com uma temperatura mais não tão gelada. E experimente o seu fermento, né? Trabalhe com fermento jovem, não deixe ele ficar muito fermentado, e cuidado da fermentação da sua massa do pão também, né? Não deixe passar do ponto da fermentação do seu pão. Tudo isso vai controlar a acidez da sua massa.
Muito obrigada pelos elogios. Gente que chega, faz agradecimentos, muito obrigada. Como duplicar o levain para fazer mais pães? Olha só, simples assim. Primeiro você tem que saber quanto de fermento você precisa para fazer um pão. Então, no meu caso, eu uso 150 gramas de levain no meu pão, para fazer um. Aí você pensa, qual é o tipo de alimentação que você faz no seu levain? Eu faço 1, 2, 3. Então, para ter 150 gramas numa alimentação 1, 2, 3, eu sei que eu preciso partir de 25 gramas de levain, onde eu vou alimentar uma isca de 25 com 50 de água e 75 de farinha. Aí eu terei 150 gramas de levain para fazer meu pão. Se eu quero fazer 2 pães, é só fazer essa conta toda com 2 vezes 25. Se eu quero fazer 10 pães, é só fazer a mesma conta com 10 vezes 25. Para quem precisa de um pouquinho mais de explicação, olhando nos meus IGTVs, que agora chamam-se vídeos, nas bolinhas da biografia do meu Instagram, você vai achar lá várias aulas onde eu mostro como multiplico o meu levain, tá bom? Tá bem explicadinho, tem foto, tem tudo, tá? Tem que fazer conta. A panela que vai ter qual capacidade para assar os pães em casa? Depende do tamanho dos seus pães. Para a minha receita básica, que é com 500 gramas, né, de farinha na partida, eu recomendo no mínimo 5 litros. Mais perguntas? Mais perguntas? Cris, mesmo usando o NC4, o meu pão não está tendo um bom salto de forno. Pois é, forno não faz milagre. Se você não tem uma boa receita, um bom processo, o forno não resolve o seu problema. Vamos falar então, mas eu tenho uma receita maravilhosa e eu sei fazer pães muito bem, eu não tenho problemas de processo. Então, um forno precisa de regulagem de água e de vapor. Então, se a sua entrada de água, a quantidade de água não está definida de forma correta para os seus pães, você não vai ter um bom salto de forno, tá bom? Acerte na regulagem da entrada de água e da pressão de água do seu forno. Se você ainda não faz parte do grupo do NC e quiser fazer parte, é gratuito. Lá a gente se ajuda, tá bom? Vamos ver mais perguntas, mais perguntas. Gente, eu respondi todas as perguntas e vou encerrando por aqui, porque eu vou continuar fazendo os meus pãezinhos, mas vou agora fazer outras coisas lá dentro, né? Então, vou encerrando a live. Agradeço demais aí a companhia de todos vocês. Vou tentar deixar a live salva. Queria dizer para vocês que se ficou alguma pergunta sem resposta, se vocês querem saber dos produtos que eu vendo, do kit do aluno, das farinhas, dos riscadores, das folhas teflonadas, das oficinas online, das oficinas ao vivo, presenciais, tudo que vocês quiserem saber e não conseguiram ter respostas aqui, eu não consigo mais responder porque as conversas, elas somem, ok? Eu consigo salvar a live, mas as nossas conversas desaparecem. Então, se eu fiquei devendo alguma resposta para você, manda para mim um direct. Me chama no privado, me chama no WhatsApp. Eu respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho, né? Quanto mais aumenta a audiência, eu continuo sendo a mesma e o meu dia continua tendo só 24 horas. Então, quanto mais aumenta a audiência, mais eu demoro para responder, tá bom? Mas eu me empenho em responder todo mundo com a mesma atenção, tá? Manda direct, manda mensagem. E se você está assistindo essa live gravada, deixa aí nos comentários dessa live
que eu também respondo, tá bom? Aproveita, marca algum amigo que você acha que vai gostar de assistir esse conteúdo. Marca um amigo que você acha que precisa, né, ouvir essas informações que a gente conversou aqui. Porque a oficina Terapia do Pão e essa terapia que a gente faz aqui mesmo na internet, de forma gratuita, pode tocar a vida de muita gente. Gente que está precisando, né, de um estímulo, de uma ajuda, de alguma coisa para entrar de vez para a terapia do pão e sair, às vezes, de uma situação difícil, tá bom? Então, aí, minha companhia, minha campainha para virar as massas. Mas eu não vou ficar mais com vocês não, tá bom, gente? Porque eu vou fazer outras coisas. Obrigada, bom finzinho de domingo, façam pão. Tchau, tchau.